Mateus capítulo 7. Os versículos 15 ao 19. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, já no Jardim do Éden se manifestou o pai da falsidade, o pai da mentira, o pai dos falsos profetas, o diabo. Vocês lembram? Ali no Éden, ele induziu com engano, dizendo que se nossos pais comessem do fruto não morreriam. Assim são os profetas falsos hoje. Com uma falsa mensagem, nossos pais foram iludidos e perderam a comunhão com Deus. Morreriam fisicamente e seriam condenados eternamente. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como podemos notar, os emissários de Satanás vão tentar nos seduzir e nos afastar de Deus para que possamos perecer eternamente. Esse é o objetivo dos falsos pregadores, nos tirar do caminho. Por isso, há muitas advertências nas Escrituras Sagradas quanto à presença dos falsos profetas. E uma das passagens é essa: tomai cuidado com os falsos profetas. O texto da nossa reflexão foi proferido pelo próprio Senhor Jesus. Portanto, devemos atentar para as palavras do Senhor para não sermos enganados pelos falsos pregadores da palavra de Deus. Por isso, vamos tratar do seguinte tema: os falsos pregadores da palavra de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, os falsos pregadores da palavra de Deus estão atuando neste mundo caído e devemos tomar cuidado. Vamos ler aí o 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Na linguagem de hoje diz assim: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Os mensageiros do falso evangelho e os pregadores verdadeiros, apesar de serem opostos, estão presentes no mundo. Então nós vamos encontrar excelentes pregadores, fiéis pregadores da palavra, mas do lado deles nós vamos também encontrar esses falsos pregadores. Lembremos que Jesus tinha 12, mas Jesus diz assim, pertence ao diabo. A Judas fazia parte do corpo apostólico, pregava o evangelho, curava, né? O apóstolo Pedro, querendo nos advertir, diz assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele está se referindo ao Velho Testamento. Jeremias, Isaías, todos eles tiveram de combater os falsos profetas. Aí ele diz para a igreja daqueles dias: assim também haverá entre vós falsos mestres. Quer dizer, existiu no Velho Testamento, também no Novo Testamento, e vai existir até o fim do mundo, o quê?
os falsos pregadores. E diz Pedro, os quais vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar bem atentos, uma vez que esse aparelho aqui nos facilita muito ouvir grandes mensagens, grandes mensageiros, mas ao mesmo tempo falsos mensageiros, né? Foi assim no tempo dos profetas do Antigo Testamento e também do Novo, e será assim nos nossos dias. Se não queremos ser enganados por estes mentirosos, necessitamos ouvir e acatar o conselho do Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas. Os apóstolos, irmãos, também alertaram em suas cartas às igrejas sobre a presença desses homens de pecado que vão procurar induzir falsos ensinos doutrinários e comportamentos pecaminosos no meio da igreja. O João, vocês vão encontrar isso muito no Evangelho de João, mas nas suas epístolas, ele diz assim, olha, amados, não descrédito a qualquer espírito, quer dizer, qualquer pregador. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Como é que eu vou saber que aquele é um espírito, o pregador é um verdadeiro pregador ou não? Pelo que ele ensina. Aí João fala assim, olha, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Por que isso? Porque os gregos acreditavam que a origem do pecado estava no corpo. E os apóstolos ensinavam que Jesus veio em carne. Então, esses falsos pregadores diziam, não, impossível Jesus vir em carne, porque se o corpo é a origem do pecado, Jesus não veio em carne. Então, eles negavam a encarnação do Verbo de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí, o João diz, olha, toda pessoa que não confessa que Jesus veio em carne é um falso profeta. Diz mais ele, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Vejam, vocês já foram abordados, por exemplo, pelas testemunhas de Jeová. Se vocês perguntarem a ele assim, Jesus é Deus? Eles vão até afirmar sim, mas aí você continua, Jesus é igual ao Pai? Não. Eles acreditam que Jesus seja um Deus inferior, menor. Jesus disse ao contrário, eu e o Pai somos um. Então, mesmo carregando na Bíblia, é um falso profeta tentando nos induzir ao erro. Mas vejam que tem um aspecto, bem vestidos, educados na linguagem, mas só que está trazendo uma mensagem falsa. Por não se precaverem dos obreiros da iniquidade, as igrejas da Galácia foram seduzidas por eles e estavam abandonando o evangelho da salvação pela fé somente para abraçar a falsa mensagem da salvação pela obediência. Lembra que Paulo diz aos Gálatas, admiro-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, judeus que diziam-se convertidos, disseram aos irmãos da Galácia, olha, se vocês não serem circuncidados, se vocês não guardarem as festas dos judeus, vocês não podem ser salvos. E aí eles não vigiaram e começaram a se afastar do caminho e Paulo começa a reprová-los por causa disso. Ele continua dizendo a eles, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Então, qual é o evangelho apostólico? Nós encontramos em todas as cartas do Novo Testamento, no Apocalipse também e nos evangelhos. Ali a gente sabe qual é a mensagem apostólica. Não estaremos, irmãos, imunes aos falsos profetas, se crermos que todo pregador é de Deus e não tivermos o hábito de examinarmos as Escrituras. Então, poxa, às vezes as pessoas dizem, Pai do Senhor, irmão, aí a gente já acolhe como um crente. Gente, no quadro que eu lhe mostrei, é um lobo disfarçado de ovelha. Usa a linguagem cristã, carrega a Bíblia, usa os termos técnicos nossos para nos aproximar e nos iludir, né? Então, para que nós possamos vencer, nós precisamos entender que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E nós precisamos ser mais diligentes em examinar as Escrituras. Jesus falou, errais vós, não conhecendo as Escrituras. Precisamos, irmãos, nos vacinar contra a operação do erro que Satanás está semeando no meio da igreja. Jesus contou o seguinte, que ele é o homem que botou boa semente no campo e à noite veio o inimigo e colocou joio. E aí o homem perguntou ao dono do campo, o senhor não plantou trigo e por que tem joio? E ele explica, o inimigo veio à noite e colocou joio. Então, Satanás coloca dentro da igreja o joio para justamente corromper a igreja. Irmãos, se os falsos profetas conseguirem influenciar igrejas, se os falsos profetas conseguiram influenciar igrejas fundadas pelos apóstolos, nós não estaremos imunes a este ataque maligno. Judas, o irmão do Senhor, nos adverte. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, fingimento, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor. Então, qual era a marca desses aqui? Eles diziam que uma vez que eles eram salvos em Cristo, eles poderiam viver de qualquer maneira, que eles não iam perder a salvação. Paulo fala, viveremos no pecado para que a graça seja abundante? Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Então esse é um tipo de falso pregador. Diz que o crente pode viver de qualquer maneira, uma vez que ele já aceitou Jesus, ele não vai se perder. Isso não é verdade. Na igreja local, poderemos ter mais controle contra estes impostores. Pelo menos 90% a gente pode tomar esse cuidado. Como? Limitando quem pode pregar e ensinar. Mas nem sempre isso vai ser possível, né? A gente tem todo o cuidado, mas a pessoa, para os nossos olhos, é crente. E aí a gente confia o ministério do ensino e da pregação. Mas é possível que este método fracasse, porque não conhecemos os corações das pessoas. Que aos nossos olhos sejam crentes, mas na verdade não são. Mas ainda que essa porta dificulte, nós temos
o acesso às mídias sociais. Um crente desavisado pode abrir seu aparelho para ouvir estes falsos mensageiros. Já viu? Tem pregador do trovão, pregador da espada, pregador do grito, não sei o quê, cada nome estranho, né? Mas as pessoas ficam assim empolgadas para ouvir e não sabem que o que estão ouvindo é uma coisa muito perigosa. É verdade, irmãos, que a internet é um bom instrumento para ouvirmos excelentes homens de Deus de todas as denominações, a qualquer hora e a qualquer lugar, mas os descuidados podem estar sendo instruídos pelos mensageiros de Satanás. Eu ouço muito Hernandes Dias Lopes, eu ouço Nicodemos, os pastores, todas as igrejas presbiterianas, batistas também que eu conheço, eu assisto, né? Isso é bom, mas a gente deve tomar cuidado se não temos conhecimento. Filipenses diz assim, Paulo dizendo aos Filipenses: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo que até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo convivia com essas pessoas falsas, fingidas dentro da igreja, mas que não eram crentes verdadeiros. Sejamos então mais seletivos na escolha de mensageiros que devemos ouvir. Saiba antes se ele faz parte de uma denominação histórica que prega o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, procure saber se ele é da Igreja da Assembleia, da Igreja Batista Tradicional, da Igreja Metodista, igrejas que são reconhecidamente reconhecidas como igrejas autênticas. Consulte seus pastores para ver se eles recomendam ouvir tais mensageiros. Se você tem dúvida, não conhece, diz: pastor, esse mensageiro que eu ouvi, será que ele é uma pessoa que merece a nossa confiança? Talvez eu possa lhe ajudar. Dê preferência aos pastores da sua denominação, que gozam de boa reputação e são expoentes verdadeiros da palavra de Deus. Por exemplo, eu posso falar pela igreja presbiteriana. Nenhum obreiro da igreja presbiteriana está pregando. Se ele estiver debaixo de disciplina, ele não pode pregar, não pode usar da palavra. Então, todo pastor que você vê presbiteriano pregando nas igrejas, pelo menos nós podemos ter certeza, ele não está debaixo de disciplina moral. E então, por isso, ele tem autorização para ministrar a palavra de Deus. Infelizmente, os crentes não têm raiz denominacional e nem de uma igreja local. Nós vivemos num novo período em que as pessoas mudam de igreja como se muda de roupa, né? As pessoas ficam encantadas com um tipo de mensagem, ficam encantadas com o louvor, ficam encantadas com a luz, se é clara, se é escura. Então as pessoas ficam mudando continuamente das igrejas. Então eles não acabam tendo uma raiz doutrinária, porque ele aprende de uma aqui, de uma ali, e acaba não tendo conhecimento nenhum fixo. Isto é muito prejudicial, porque na maioria das vezes eles não têm convicção doutrinária e se tornam presas fáceis dos falsos profetas. Seja crente de uma igreja de sua preferência e ali se envolva para amadurecer espiritualmente. Se fizer visitas a outras igrejas, evite fazê-las aos domingos, porque é na igreja local que você recebe o alimento regular para o seu crescimento em graça. Eu lembro lá em Jiribatuba, ele não é mais, já tem anos, viu gente? Já tem mais de 20 anos isso. Um dia um menino chegou na igreja e disse: eu peço a palavra. Aí dei a palavra para ele, ele disse: olha, eu vou sair desta igreja, porque eu estou cansado de comer arroz com feijão. Ele disse assim mesmo na frente da igreja: eu estou cansado de comer arroz com feijão.
que ele estava querendo dizer que naquela igreja só pregava a palavra de Deus, não tinha outra novidade para pregar. É feijão e arroz todo dia para ver se a pessoa fica no caminho. Pedro disse que escreveu a sua carta para os irmãos recordarem tudo aquilo que ele ensinou. Então é sempre uma repetição com palavras evidentemente diferentes. E ele queria novidade. Quem tem coceira no ouvido vai ser facilmente grampeado pelos falsos mensageiros, né? Irmãos, os que nos torna mais vulneráveis aos falsos ensinos é o nosso desconhecimento das Sagradas Escrituras. Então, nós precisamos ter esse cuidado. O crente precisa conhecer sua Bíblia, precisa examinar a Escritura para ter fundamento para discernir se o pastor está falando a coisa certa ou errada ou qualquer outra pessoa. Se não temos o costume de examinar as Escrituras, estaremos sujeitos a todo o vento de doutrina e artimanha dos homens. Que não sejamos mais como meninos, diz Paulo, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, poderemos rebater todo falso ensino que sai da boca de qualquer falso mensageiro ou de crentes equivocados em certas áreas da doutrina ou da ética. Lembre que quando ele descreve tomar toda a armadura de Deus, Paulo falando aos Efésios diz, e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Como foi que Jesus combateu as mentiras do diabo? Está escrito, está escrito. Foi assim que ele venceu e nós venceremos também em nome do Senhor. Não devemos esquecer que os falsos profetas parecem crentes de verdade, mas não são. Essa é a dificuldade de identificá-los. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Eles usam uma linguagem cristã, mas com um significado completamente diferente do uso tradicional da igreja. Quer dizer, eles usam a linguagem de ressurreição, por exemplo, mas ele não está falando da ressurreição como nós cremos, porque eles não acreditam na ressurreição física, né? Eles acreditam só na ressurreição espiritual, por exemplo. Eles usam a Bíblia, mas sua interpretação é totalmente diferente do ensino dos apóstolos e profetas. Lembre que o diabo disse a Jesus, se jogue daqui porque está escrito, mandará os anjos para que não te machuque em pedra. Ele cita o salmo que todo mundo pensa que o diabo tem medo, o Salmo 91. Ele citou a Bíblia erradamente para Jesus cometer o suicídio, imagine. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Lá no tempo apostólico, no dia de Paulo, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós bem sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então,
Eles estabeleceram o quê? Que só Jesus Cristo salva, que eu não preciso de complemento, que eu não preciso de adorno para ser salvação. Não é Jesus e Maria, não é Jesus e boas obras, é só Jesus Cristo salva. Então, o falso profeta sempre vai colocar algo mais na mensagem do Evangelho. Eles, irmãos, parecem anjos, mas são auxiliares de demônios, que procuram introduzir o mal doutrinário e ético. Porque Pedro, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Então nós precisamos, estamos aí no camelô, não é? As pessoas veem uma coisa cara e dizem, não posso comprar, e vai no camelô que tem um similar, né, um parecido. Não é igual não, gente. Ali parece igual, mas vai desbotar na primeira lavada, não é a mesma coisa. Então nós precisamos entender que dentro da igreja evangélica tem assim os desbotados, mas com toda roupa bonita e tal, mas se jogar água ali cai tudo, desaparece. É muito laque, muita maquiagem, né? Para podermos identificá-los, devemos observar seus ensinos, que na essência são contrários às Escrituras, e na ética eles são ou liberais ou cheios de regras absurdas. Paulo escrevendo a Timóteo: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos é desde a primeira vinda de Cristo até o retorno da vinda de Cristo, alguns vão se desviar da fé por obedecerem a espíritos enganadores, esses falsos pregadores, e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência e que proíbem o casamento e certos alimentos. Então, há esses você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode vestir, não pode cortar cabelo. Criam regras absurdas que não têm nada a ver com a palavra do Senhor. Exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Então, se eu oro, ou se eu abençoo essa costela de porco que eu vou comer agora, e está abençoado, e não tem essa proibição já no Novo Testamento, né? Com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, aqueles que ficam proibindo, não coma carne, não coma isso, não coma aquilo, não tem essa regra mais para nós. Tinha sim no Antigo Testamento animais proibidos de comer, mas agora não. Que possamos conhecer, irmãos, o livro de Deus, para não sermos enganados pelos falsos profetas. Que tomemos cuidado com quem nós vemos e ouvimos nas redes sociais. E que sejamos mais regulares na igreja local e visitantes esporádicos em algumas igrejas. Temos certeza de que nestes lugares que nós conhecemos, o evangelho está sendo anunciado. A última afirmativa desta noite, para encerrar. Os falsos pregadores da palavra de Deus têm intenção de prejudicar a igreja de Cristo. Vamos ver aí, lê. Acautelai-vos. Então, disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobo roubador. Jesus nos falou, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então ele não vem para brincar, ele vem para destruir. O falso pregador não é uma pessoa equivocada,
mas uma pessoa consciente e com um propósito definido de destruir a verdade de Deus e de implantar sua filosofia e explorar os que estão debaixo do seu ministério. Eu me lembro, a irmã Dilma, quando resolveu vir aqui para a igreja, ela saiu de uma igreja que tem esses pastores, e ele disse: olha, se você sair daqui, você vai ficar com uma doença X. É assim mesmo que ele fala. Olha, se sair debaixo da cobertura, né? Vai assim. Isso é típico de um falso profeta. Mateus diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disser, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Pois alargam seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. E toda a verdade que nós encontramos está, irmãos, no livro santo de Deus. O livro santo de Deus diz: olha, vão surgir falsos profetas em nosso meio. Os falsos pregadores usarão uma linguagem ilusória para tirar dinheiro dos seus ouvintes com o propósito de enriquecimento pessoal. Nós devemos estranhar, irmãos. Olhe, evidentemente, se um pastor, ele é pastor de uma igreja grande, uma igreja da Bahia ou qualquer outra igreja maior, que ele ganhe de maneira correspondente à igreja que ele pastoreia. Mas mesmo assim, ele não vai ser rico. Ele pode ganhar bem, ter uma vida com mais conforto, mas ele não será rico. Então, por exemplo, tinha um juiz federal que eles ganham, vamos dizer, 60 mil, 70 mil reais. Imagine assim. E ele estava usando um relógio de 500 mil. Então, você diz, como é que uma pessoa que ganha 70 mil está comprando um relógio de 500 mil? Não dá. Então, é estranho você ver pastores que meu Deus, tem 1000 fazendas, 1000 não sei o quê. Não, tem alguma coisa que não está batendo. Que não, no evangelho, a pessoa ela pode ter uma vida boa, mas não vai estar assim, né? Então, Pedro diz, olha, também movidos por avareza, é uma das marcas desses falsos mestres, farão comércio de vós com palavras fictícias, mentirosas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A atuação dos falsos profetas terá sucesso parcial sobre os crentes relaxados em sua vida devocional e sucesso integral sobre aqueles que estão na igreja visível, mas não nasceram de novo. Então, é possível um crente ser enganado? Um crente verdadeiro? Temporariamente, sim. Se o crente não examina a Escritura, ele vai ser trapaceado, né? Mas ele não vai ficar nessa vida, Deus vai tirá-lo. Agora, aqueles que estão na igreja e nunca se converteram, vão ouvir os falsos profetas. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Os falsos mensageiros, irmãos, de maneira sutil, vão nos levar a confiar mais neles do que no Senhor Jesus Cristo. Eles nos afastarão da verdade de Deus para seguirmos suas mentiras. Infelizmente, muitos serão enganados e irão se perder eternamente. Paulo falando aos Tessalonicenses: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás.
com todo o poder e sinais de prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Assim como o ladrão vem para roubar, matar e destruir, de maneira semelhante vêm os falsos profetas. Que possamos ser mais criteriosos ao ouvir mensagem de indivíduos cuja procedência não conhecemos, mas para não sermos enganados como Eva. Lembra a conversa mole do diabo com Eva? É assim que Deus diz: comereis livremente. Ela aí deu a palavra e disse: mentira, Deus mentiu. Você vai ser igual a Deus, né? Então e Paulo advertindo a igreja de Corinto diz: olha, receio, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então eles estavam, se você ler as epístolas de Paulo aos Coríntios, ele que fundou a igreja, os falsos profetas chegaram lá e disseram: ele não é apóstolo não. E toda a igreja aceitou essa afirmativa e estava duvidando do cargo de Paulo na igreja. Então, eles acolhiam os falsos profetas e rejeitavam o verdadeiro profeta que fundou a igreja em Corinto. Então, meus irmãos, essas duas advertências são importantes para nós hoje, uma vez que nós temos acesso muito fácil a ouvir bons e excelentes pregadores. Tome cuidado para você não ser enganado. Infelizmente, a gente conhece a pessoa querida nossa que ouviu esses pregadores e, infelizmente, abraçou o engano, né? Tomemos muito cuidado com isso. Que Deus nos abençoe.